Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia, e hoje a gente vai comentar um pouquinho uma dúvida que muitos de vocês trazem para nós. Por que que a nossa pele tende a piorar ou ter algum prejuízo na saúde, na qualidade, nos momentos de estresse, mesmo que a gente esteja utilizando a rotina de skincare adequadamente? Toda forma de estresse, ansiedade, nervosismo pode gerar algum tipo de prejuízo para nossa pele, para o nosso cabelo, para nossas unhas. Principalmente por conta do aumento do cortisol, né? Então, são algumas reações ali, até da endocrinologia, que ocorrem no nosso corpo, que fazem isso daí. Então, a gente tem uma liberação ali de substâncias, de hormônios, que realmente vão trazer algum prejuízo para a pele. E esse prejuízo é variado. Muitas vezes o paciente, no momento de estresse, acaba tendo uma urticária, por exemplo, começa a sentir aquelas placas avermelhadas, altas, começa a se coçar. Alguns pacientes têm algumas dermatites, alguns eczemas, que a gente chama uma coceirinha, uma parte mais áspera, mais grosseira da pele. Alguns pacientes têm um quadro de acne exacerbado, começa a pipocar um monte de espinha no rosto, no corpo. Alguns pacientes sentem algum ressecamento da pele. Alguns pacientes sentem cair cabelo, sentem as unhas ficarem mais frágeis. Então, realmente, os acometimentos são variados. Tem gente que tem tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, realmente, a questão de estresse, ela é importante que a gente consiga ter um manejo correto, quando possível, claro, para que a nossa pele não sofra tanto quanto a isso. A parte boa, a hora que a gente consegue diminuir, ou que passou esse estresse, foi um momento pontual, a perda de um familiar, uma prova de vestibular, um término de namoro, passou um tempo e isso já melhorou, todos os malefícios, né, que houveram na nossa pele também tendem a ir diminuindo. Então a gente começa a ter uma melhora desse quadro espontaneamente, sem fazer nada. Claro que uma outra coisinha ali a gente consegue, na consulta dermatológica, indicar, ó, troca esse produto por esse, vai melhorar um pouco isso, vamos hidratar um pouco mais. A gente consegue ir ajustando, né? A parte boa é que geralmente após passado todo o estresse, né, um momento de estresse mais pontual, uma prova de vestibular, um fim de relacionamento, a perda de um familiar, todos os malefícios que ocorreram na nossa pele tendem a melhorar espontaneamente, mesmo que a gente não faça nada. Claro que quando há indicação, a gente vai falar, ó, vamos trocar esse produto por esse, vamos hidratar um pouquinho mais, talvez a gente tenha que entrar com uma pomadinha de corticoide. A gente faz alguns ajustes, né? Que também vão ser breves, vão ser momentâneos. Então, é fundamental a gente ter sempre isso alinhado com o nosso paciente. Claro que tem pessoas que vivem o estresse diário, uma rotina de trabalho terrível, o ambiente familiar muitas vezes não é o melhor. Muitos pacientes às vezes têm uma ansiedade realmente exagerada, né, exacerbada, e a gente acaba até indicando, né, conversando com outros colegas de outras especialidades, encaminha para uma psicoterapia, encaminha para um psiquiatra. E muitas vezes, muitos desses pacientes começam a medicação, por exemplo, lá, uma outra conduta, e no retorno com a gente já tem uma melhora total do quadro, sem a gente às vezes ter prescrito nada. Então, às vezes o paciente conseguiu tratar a ansiedade lá dele, entrou com a medicação, está utilizando alguns meses, volta para a gente com melhora da queda de cabelos, com melhora da dermatite que ele está apresentando. Então, quando necessário, é fundamental que a gente relacione essas especialidades. Mas, via de regra, estresse e ansiedade sempre trarão algum tipo de prejuízo, ainda que pouco intenso ou pouco duradouro, para a nossa pele. Mesmo que a gente tenha uma rotina legal de alimentação, saudável, pratique atividades físicas, sempre realmente pode ter algum fator ali dessa questão emocional que pode piorar a saúde da nossa pele. E eu quero saber de vocês, vocês que já sofreram com alguma condição, alguma piora da pele conforme o momento de estresse, de ansiedade, compartilhem aqui com a gente. Se vocês vivem nessa rotina de estresse diário, tem um trabalho realmente que tem uma demanda maior, também compartilhem com a gente pra gente ver o que dá para orientar, auxiliar. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.